Então, o enquadramento é o básico, e a gente vai começar pelo princípio. E eu preciso que vocês prestem bastante atenção e, principalmente, que vocês decorem essa primeira parte, essa primeira aula. Que quando você levantar o drone, você já tem que saber o que você vai fazer. Você não pode levantar o drone e ficar lá perdido. Então, você tem que ter isso na cabeça já. E também é muito importante você ter na cabeça o enquadramento, ter gravado os enquadramentos que a gente usa, porque depois, quando a gente for fazer movimentos de câmeras, todo movimento de câmera se usa enquadramento. É um enquadramento para outro. Quando a gente for fazer composição, a composição ela é feita em enquadramentos. Então, o enquadramento é o princípio de tudo. O que é enquadramento? O enquadramento é o ato e o resultado de enquadrar, ajustar a um quadro, definir limites, encaixar, no domínio da fotografia, televisão e cinema. O enquadramento é o cenário registrado pela lente da câmera, em cada filmagem, cena. Então vamos lá, o que é enquadrar? Enquadrar é você colocar dentro do quadro. Quando que você está enquadrando? Quando você está decidindo aquilo que as pessoas querem ver no seu vídeo. E muito importante, além de você tomar a decisão daquilo que você quer que as pessoas vejam, você também está tomando a decisão daquilo que você quer que elas não vejam, daquilo que você quer esconder das pessoas. Então, lá na TV, eu sou diretor de TV. Geralmente, os programas lá eu trabalho com 4 câmeras. Então, nós temos o cenário e dentro dos programas, eu enquadro o meu apresentador, os entrevistados, dentro do cenário. Então, eu estou formando um quadro ali. Então, eu estou tomando a decisão daquilo que eu quero que as pessoas vejam e também estou automaticamente escondendo aquilo que as pessoas não podem ver, né? Nós temos luz em cima nós temos luz em cima do cenário, nós temos fios em volta, tripés, outras câmeras. Então, tem toda uma bagunça em volta ali do meu cenário. Então, eu enquadro o meu programa dentro do meu cenário, mostrando para as pessoas aquilo que eu quero que elas vejam e escondendo aquilo que eu quero que elas não vejam. Então, esse é enquadramento, é aquilo que está dentro do seu quadro. Aí nós temos vários tipos de enquadramentos. Eu separei aqui alguns enquadramentos que dão para usar com drone, né? Vou falar de outros tipos de enquadramentos, mas eu vou focar aqui naqueles enquadramentos que nós podemos fazer com drone. Então, vamos lá. Grande plano geral. Plano bastante aberto, que busca passar ao espectador a referência geográfica da cena. Embora o elemento humano possa estar presente, ele não é claramente identificado. Então, qual que é o grande plano geral? É aquele enquadramento que você vai mostrar o ambiente, onde o seu filme vai acontecer. É aquele enquadramento bem aberto, que mostra o cenário, que mostra onde o seu filme vai acontecer e pode ou não mostrar ali o seu personagem, né? Então, por exemplo, assim, os caras vão fazer um filme, uma viagem, o personagem vai viajar. Então, eles usam um grande plano geral naquele plano aberto, mostrando a estrada, as montanhas, o mar, né? Para quê? Para identificar o telespectador o que está acontecendo. Ele está viajando, grande plano geral. Então, a pessoa já se familiariza, ó, pegou a estrada, né? Vou dar uns exemplos práticos aqui. Nós estávamos fazendo um documentário da retirada da Laguna. Aí pediram para eu filmar o quartel de Bela Vista. Aí eu já comecei com um grande plano geral, né? Então, aqui dentro ia acontecer uma sonora. Sonora é uma entrevista com o comandante do Exército, do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado.
Aí, com certeza, até usar essa imagem no documentário, que a repórter falou lá no off, estamos em Bela Vista, no 10º Regimento de Cavalaria. Então, olha aí, ó, mostrou um grande plano geral. Igreja de Aquidauana. Então, aqui dentro ia acontecer uma entrevista, uma sonora com uma poetisa, uma senhora que faz poesias lá em Aquidauana, né? Aí me pediram imagem da igreja. O que eu fiz? Um grande plano geral. Para quê? Para mostrar para as pessoas onde estava acontecendo ali o recital de poesia, onde estava acontecendo a entrevista. Então, quando a pessoa olhar essa imagem, ela vai falar assim, poxa, tá numa igreja. Aí corta lá para entrevistado, já ambientalizou o telespectador. Grande plano geral. O Cristo de Aquidauana. Então a gente foi fazer, Aquidauana não, Coxim, perdão. Fomos fazer o Cristo de Coxim, nosso personagem, o Cristo. Aí eu dei um grande plano geral para mostrar onde que o Cristo está localizado. Nosso personagem está localizado à beira do rio, dentro do Pantanal. Beleza? Grande plano geral. Para que você vai usar o grande plano geral? Para mostrar para o telespectador onde o seu filme está acontecendo. Vamos lá, segundo plano, plano geral. A câmera está distante do objeto, de modo que ele ocupa uma parte pequena do cenário. É um plano de ambientação, também chamado na intimidade de geralzão. O plano geral ele tem a mesma finalidade do grande plano geral. Ele é um plano de ambientação, só que ele já trabalha um pouco mais fechado. Lá no grande plano geral mostra a geografia e aqui só mostra o ambiente. Então, digamos que o filme vai acontecer num hotel, né? Um hotel lá mal assombrado, sei lá. Então, o diretor ele corta para esse plano, para o plano geral, para mostrar para o telespectador onde está acontecendo o filme. E diferente do grande plano geral que mostra a geografia, ele vai direto para o ambiente. Então vamos lá, o quartel de Bela Vista. Estou num plano geral agora. Um pouco mais fechado, ó. Um pouco mais fechado. Mas mostrando que o filme vai acontecer aqui dentro. Mostrando para o telespectador aonde que ele está, aonde que vai acontecer o nosso filme. Igreja de Aquidauana, matriz de Aquidauana, plano geral, né? Ambientalizando o nosso telespectador, mostrando para ele onde vai ser a entrevista, onde vai ser o nosso filme. Cristo de Coxim, Cristo do Pantanal. Estou num grande plano geral, ó. Um pouco mais fechado, estou num plano geral, um pouco mais fechado do grande plano geral, mas também serve de ambientação, mostrando para o telespectador aonde está o Cristo. Vamos lá, plano médio. A câmera está a uma distância média do objeto, de modo que ele ocupa uma parte considerável do ambiente, mas ainda tem espaço à sua volta. E é um plano de posicionamento e movimentação. Então, esse plano médio já é para nós identificarmos o nosso personagem, já é para mostrar quem que é o nosso personagem. Enquanto os outros planos nós mostrávamos onde o filme ia acontecer, aqui a gente já está revelando o nosso personagem. Então, ele é um plano que pega ali de corpo inteiro, mas dá um espacinho, uma sobra aqui em cima da cabeça e uma sobra abaixo dos pés, no chão. Então, ele dá essa pequena sobra. Se você pegar nessa imagem do Russell Crowe aqui, ó, você vê a sobra. Aqui está meio cortado no limite, mas é mais ou menos isso aqui, corpo inteiro. Então, você já identifica o personagem. E ele é um plano também de movimentação. Sempre quando vai movimentar a câmera, fazer um traveling, fazer uma panorâmica, uma órbita, ele é muito bom para isso. Por quê? Porque se você fizer muito fechado, você pode não conseguir acompanhar
o personagem, e se você fizer muito aberto, você pode não conseguir identificar o personagem. Então, toda vez que você vai fazer movimento de câmera, o ideal é você fazer aqui no plano médio. Vou repetir. Por que usar ele para fazer movimentação? Se você, digamos que você está filmando um carro, aí você está fechado ali na frente do carro, vai ser difícil você acompanhar o ritmo, vai ser difícil você acompanhar o enquadramento. Então você coloca no médio, é mais fácil você trabalhar a movimentação. E ao mesmo tempo que você mostra o personagem, você consegue acompanhar toda a movimentação. Então, por isso ele é considerado um plano de movimentação. Não é uma regra, tá, pessoal? Você pode acompanhar num plano fechado, se você falar assim, não, eu dou conta, você pode acompanhar. Você pode fazer de um plano aberto, não tem problema, né? Mas o ideal é você usar o plano médio para fazer os movimentos de câmera. Então, vamos lá. Quartel de Bela Vista, ó como que eu já peguei mais fechado, ó como que eu já estou identificando mais o quartel, ó como que eu já estou mostrando mais a fachada, ó como que eu já estou familiarizando mais as pessoas com o quartel, já estou identificando eles, a pessoa já consegue até ler aqui assim, ó, o 10º Regimento de Cavalaria aqui, ó. A igreja, já estou pegando ela mais fechada. Trabalhei até o movimento nela aqui, ó, com ela um pouco mais fechada, olha só. Então, olha como que eu já estou identificando mais a nossa igreja, como que a pessoa já está se familiarizando mais a igreja. E a mesma coisa o Cristo. Fiz um movimento de câmera aqui. E partir dele num plano médio, ó. Olha como que a pessoa já consegue ver o rosto do nosso entrevistado, olha como que a pessoa começa a se familiarizar com o nosso personagem, desculpa, entrevistado doeu, né? Olha como que aquela pessoa já se identifica com ele, já começa a ver os traços, já começa a ver ali os detalhes, já começa a ver a forma do rosto. Então, esse é o plano médio, já estou identificando o personagem. E se eu precisar fazer um movimento, fazer nele ao mesmo tempo que eu estou identificando o personagem, eu consigo acompanhar sem perder o enquadramento. Ó. Se eu tivesse mais fechado, talvez eu não conseguisse manter o enquadramento. Beleza? Plano médio. Para que serve o plano médio? Para identificar o personagem e para fazer movimentação de câmeras. Vamos lá, plano fechado. A câmera está bem próxima do objeto, de modo que ele ocupa quase todo o cenário, sem deixar grandes espaços à sua volta. É um plano de intimidade e expressão. Esse plano também é conhecido como meio-corpo. Então, é quando você já pega o seu personagem ali pela metade, o meio-corpo, né? Seria do joelho para cima. Digamos que seja um carro, talvez só a parte de frente do carro, só a parte de trás. Digamos que é uma casa, só um pedaço ali da casa, só as portas. Meio corpo. Então você já está identificando, você já está mostrando detalhes. Você já está deixando a pessoa bem familiar ao seu personagem. Você já está mostrando as expressões. Ele é um plano para você mostrar a expressão, para você deixar o telespectador íntimo do seu assunto, do seu personagem. Então vamos lá, ó. No caso aqui no quartel, já fechei lá, ó, já trabalhei lá. Olha lá, ó, tô mais ou menos no meio corpo aqui. Claro, vou fazer um movimento de câmera, dei o ponto de partida daqui, ó. Ó como que a gente já começa a ver os detalhes, ó como que a pessoa já vê como que são as janelas, já consegue ler nitidamente o Antônio João, né? Olha lá. Então, ele é para mostrar detalhe, é para detalhar. Aí, no caso da igreja, já fui lá para dentro, já trabalhei lá dentro. Já transportei o nosso telespectador para dentro, já estou dando intimidade para ele, já estou mostrando
como que é a igreja, já estou mostrando detalhes, trabalhando fechado. Ó o nosso Cristo. Já estou trabalhando aí, ó, no meio corpo dele. Já estou mostrando os detalhes do Cristo. Ó como que é o bigode dele, ó como que é o nariz, né? Olha os detalhes da roupa dele. Então já estou familiarizando, já estou dando intimidade para o telespectador conhecer o nosso personagem, já se aprofundar nele. Beleza? Então, plano fechado é um plano de intimidade e expressão. Ele é para mostrar a expressão do personagem, para deixar íntimo o telespectador do personagem. Fechou? Beleza? Aí depois disso aqui, nós temos aí 3x4, que pega aqui assim da altura do peito até aqui. Esse nome por causa da fotografia mesmo, 3x4. Nós temos close, que pega o rosto inteiro, e big close, que são planos que a gente não consegue fazer com drone. Para você fazer um 3x4 aí, você vai ter que chegar a 20 centímetros de uma pessoa, 15, 30 centímetros de uma pessoa. Aí já não é viável, né? Close e big close, nem pensar. Estou falando só para você conhecer e ter a noção de como que desses enquadramentos. Mas são enquadramentos que a gente não vai fazer com drone. Da onde que eu tirei isso aqui? Isso aqui eu tirei dos filmes. Então, vamos lá, ó. Olha lá, ó. Cena do gladiador. Vai ter uma luta. Então, o que o diretor escolheu? Um grande plano geral. Por que é geral, grande plano geral e não é um plano geral? Porque está mostrando a geografia, está mostrando a região. Ó. Nós sabemos que esse vilarejo está entre as montanhas. Então ele começou a cena do filme num grande plano geral. Para quê? Para ambientalizar as pessoas, para elas saberem onde as cenas vão acontecer, em qual região, em qual lugar. Aí depois ele foi já para um plano médio, ó. Corpo inteiro, olha só o corpo inteiro. Apesar de não ser o personagem principal, é um personagem. Mas olha como que ele veio num corpo inteiro aqui assim, ó. Aí aqui ele já começou a detalhar, ó. Já começou a mostrar o nosso personagem em detalhes. Mostrar ali qual que era a expressão dele, se ele tá alegre, se ele tá feliz. Olha lá, ó. Aí aqui já é 3x4, trabalhando num 3x4 aqui, close. Olha a mudança de plano, ó. Olha lá, pessoal, ó, tá fazendo um movimento de câmera. Tá fazendo aonde esse movimento de câmera? Tá fazendo num plano fechado. A gente já vai chegar ali nos ângulos de câmera, mas olha aqui, ó. Tá num contra-plangê, ó, de baixo para cima. Para dar o quê? Para dar ideia de grandeza. Mostrar que o cara é grande, que é, né, poderoso. Plano médio. Opa, perdão, plano fechado, ó, plano fechado. Plano fechado, olha que legal, ó. Olha a mudança de plano, ó. Opa, foi para quê aqui? Um meio que geral, né? Foi para um plano geral, ó. Voltou a detalhar de novo. Plano fechado. Fechado, fechado, fechado. Aí, ó. Tá em qual plano aqui? Apesar de ser um plano conjunto, tá num enquadramento fechado. Por que ele tá nesse enquadramento? Para a gente ver a expressão dele, ó. Ver o detalhe das espadas aqui entrando na carne do homem, ver a expressão dele, ó.
fechado, para a gente ver as expressões. Olha lá, estava fechado também. Olha a expressão dele. Então ele está no plano certo. Se ele tivesse num grande plano geral, a gente ia conseguir ver a expressão dele. Olha, os colegas deles aqui ficaram surpresos, ficaram maravilhados. Olha a expressão dos caras. E aqui já veio para um plano geral, ó. Por quê? Porque ele queria mostrar as pessoas, quer mostrar para onde que a espada vai, ó. Já cortou também para o detalhe, ó. Conta planger de novo. Beleza? Então, só para recapitular: grande plano geral, médio e fechado, meio corpo. São os planos que a gente pode usar com o drone, beleza? E dentro dos planos, a gente tem os ângulos de câmera. Então a gente tem a angulação de câmera. Então toda vez que você for começar um filme, você tem que saber o enquadramento que você vai usar e o ângulo e o ângulo que você vai posicionar a câmera. Né? Aonde que você vai colocar a sua câmera? Espera aí, eu vou filmar uma casa, tá? Qual o enquadramento que eu vou usar e aonde que eu vou posicionar a minha câmera? Onde que eu vou posicionar o meu drone? Qual que é o melhor ângulo, né? Então vamos lá, eu separei 3 ângulos aqui. Ângulo normal, que seria aquele ângulo da visão, que daria ali mais ou menos no meio de uma pessoa ali, o ângulo de visão aqui assim, ó. Se você estiver numa casa ali, mais ou menos no meio da casa. Se você estiver no carro ali, mais ou menos no meio, um pouquinho para cima do carro, aqui assim, né? Se você estiver num prédio, mais ou menos no meio do prédio, seria o ângulo normal, você estaria mais ou menos no meio, beleza? Quando ela está no nível dos olhos da pessoa que está sendo filmada, quando a câmera está mais ou menos ali no nível dos olhos. Aí nós temos o planger, que é uma palavra em francês que significa de cima para baixo. Quando a câmera está acima do nível dos olhos, voltada para baixo, também chamada de câmera alta. Então, quando você está do alto, você está num planger. Quando você está. Aí nós temos o contrário, que quando a câmera está embaixo, contra planger. Quando a câmera está abaixo do nível dos olhos, voltada para cima, também chamada de câmera baixa. Então, quando você coloca ela lá embaixo, você está num contra-planger. O planger, quando você está de cima para baixo, é quando você quer se usa muito no cinema quando você quer diminuir uma pessoa. Né? E o contra-planger é quando você quer engrandecer uma pessoa. Então você vê ali no filme do Gladiador, quando colocaram a câmera de baixo para cima, colocaram para dar aquele volume, aquela impressão dele ser um gigante, dele ser grande, dele ser forte, né? E o contra-planger, ele dá a sensação inversa, ele meio que diminui, entendeu? Então são ângulos que a gente usa muito. São coisas que a gente tem que variar muito na hora de fazer um filme. Então você vai se preocupar com o enquadramento e você vai se preocupar com o ângulo. E o normal, o planger e o contra-planger, você pode fazer ele de frente para o seu assunto, você pode fazer aqui da esquerda para a direita, você pode fazer da direita para a esquerda. Então você pode vir e fazer um ângulo normal aqui do lado direito, você pode fazer um ângulo normal do lado esquerdo e assim o planger e o contra-planger também. E o que vai deixar o seu filme interessante, o que vai deixar o seu filme legal, é exatamente essa mudança de ângulos. Opa! Então vamos lá, ó. Vou pegar mais uma cena aqui.
Vou pegar essa cena de Troia, um clássico do cinema, ganhador de Oscar. Vou pegar a parte de Aquiles aqui. Então vamos lá, ó. Aquiles, ele chega em qual enquadramento? Ele chega no enquadramento, num plano geral, né? Por que é um plano geral? Porque está mais fechado aqui. Está mostrando o ambiente, está mostrando onde está acontecendo, mas em compensação não está mostrando a geografia, então está num plano geral. Aí já vai ter o corte de câmera, ó. Qual o ângulo que está a nossa câmera aqui? Qual o ângulo que está a nossa câmera? Num plangê, acima do nível dos olhos. Entendeu? Então, não é assim, onde que você vai ficar? Fica aqui mesmo, não. Né? E por que eles colocaram no plangê? Já dá para dar essa ideia de volume, de imensidão, achatar as pessoas ali e mostrar bastante gente, mostrar assim, o grande exército. Tá num plangê, enquadramento geral. Aí vai ter o corte de câmera. Beleza. Ele vem, desce do cavalo. Ó, caramba. Aí já cortaram aqui para um plano fechado. Isso aqui seria um close, já para mostrar a expressão dele, ó. E aí? Que ângulo que está aqui? Contra-plangê. Contra-plangê. Qual que é o enquadramento? Médio. Por que está no contra-plangê? Para dar volume, para dar a impressão de grandeza, mostrar que o cara é grande. Detalhe de novo. Olha aí, detalhe, close. Aí aqui já pegou aonde? Corpo inteiro é o quê? Plano médio. Né? Tá no corpo inteiro aqui, ó, sobrando um pouquinho para cima. Plano médio. Um pouquinho para baixo. Aí o Aquiles já entra no detalhe, ó. Mais um detalhe, ó, a mudança de ângulo, ó, a mudança de plano. Tá entendendo como que funciona? Cadê o Alisson? Tá entendendo como que funciona a linguagem cinematográfica, Alisson? Tá aí, ó, fazendo mudança. Mudou o plano, mudou o ângulo. Plano médio. O legal também é que eles movimentam pouco a câmera, eles fazem pouco movimento de câmera, mas em compensação, um movimento, ó, um enquadramento, como os personagens se movem muito, um enquadramento vira outro. Ó. Aqui começou num plano médio e já foi para um fechado. Ó. O Aquiles entrou no fechado. Olha lá, ó, começou no médio, ó, e vai terminar nele aqui num 3x4, ó. Que ângulo que é esse? Ângulo da visão, ângulo normal, né? A câmera está aqui na altura deles, ó, nem para cima, nem para baixo. Qual que é o enquadramento? No caso aqui, um 3x4. A gente não vai fazer isso aqui com drone, né? Vai mudar o enquadramento já, ó. E aí? Plano fechado de novo, ó, meio corpo. E já mudou o enquadramento, ó. Tá pegando aí, Alisson, a mudança de enquadramento? Mudança de ângulo? Tô sim. Isso é filme, entendeu? É 3, 4 segundos, mudou o enquadramento. 3, 4 segundos, mudou o enquadramento, mudou o ângulo, né? Uma hora tá aqui da direita para a esquerda, outra hora tá da esquerda para a direita.
É isso que faz um filme ficar legal. Olha lá, ó, já está num 3x4, ó. Tá vendo? Ó, essa altura do peito aqui assim, 3x4. Olha lá, ó, detalhou. E aí, um geral, ou talvez um plano médio. Ó a mudança. Aí já vai mudar o ângulo, ó, já vai mudar o enquadramento, ó. Ó a mudança de enquadramento. Já mudou, ó. Detalhou, detalhou, um pouco mais aberto. Mudou o enquadramento, mudou o ângulo. E já veio para um close, ó. O nome desse enquadramento é close. Quando pega bem aqui, ó. Close. Pega só o rosto da pessoa, do queixo à cabeça, ó. A testa. Só que isso aqui a gente não vai fazer com drone, né? Se você fizer isso aqui com drone, você vai ficar 20 centímetros da pessoa aí, ó. Olha lá, ó. Qual que é esse plano aqui, meu amigo Rodrigo? O Alisson, qual que é esse plano aqui? Plano fechado, meio corpo. Quando... Ou fechado ou meio corpo, você pode falar. Olha lá, ó. Close de novo. Fechado. E fechado. Beleza? Então, como que fica um filme, ó? O filme, quando você for filmar, você tem que pensar nisso, nessa troca de enquadramento. Deixa eu pegar aqui. Então, quando você for fazer um filme, o que você tem que pensar? Em takes. Em takes. Em, em várias cenas. E variar os enquadramentos, ó. Grande plano geral. O que eu quis fazer? O que eu quis? Mostrar onde o meu filme vai acontecer. Olha onde que o meu filme vai acontecer. Beleza. Aí eu fiz um geral. Estou mostrando mais um, né? Estou mostrando um pouco mais fechado, mas ainda estou num geral. Aí se você olha aqui, você não sabe qual que é o meu personagem ainda. Pode ser o carro, pode ser a casa, pode ser qualquer coisa aí, a árvore. Então estou num geral. Aí eu já venho para um plano médio. Aí eu já começo a identificar qual que é o meu personagem. Isso aqui eu fiz exclusivo para nossa aula. Aí eu e olha só, estava num plangê, aí aqui eu já estou mais ou menos no ângulo da visão, um pouco mais fechado. Aí já fiz um take aqui também, mais ou menos aí um médio para geral. Também não precisa ser exato, tá, pessoal? Você não vai medir isso aí com régua, entendeu? Mas olha lá, aqui eu já estou num contra-plangê, já estou lá embaixo, ó. Beleza, estou mais de frente para o carro aqui. Aí uma hora vim e trabalhei aqui, mais para a direita. Aí já estou um pouco mais em detalhe, mas já estou aqui mais para o lado direito do carro, ó. Aí eu fiz uns movimentos de câmera. Vamos lá. Aí quando você for fazer o seu filme, o que tem que ter, ó? Por mais que você só tenha imagem parada,
Você tem que ter mudança de enquadramentos, mudança de ângulo. Isso que faz a diferença, ó. 1, 2, 3 segundos, mudei. 1, 2, 3, mudei. 1, 2, 3, mudei. Olha lá, ó. Isso que deixa um filme legal, ó. Tá entendendo essa variação, essa mudança? Vou abrir o áudio aqui para vocês escutarem, só que aí eu não posso falar, tá? Você viu aí? Sem movimento de câmera, o filme já fica interessante. Fazendo o quê? Os enquadramentos certos. Isso aí eu aprendi, cara, quando eu era auxiliar de câmera. O diretor da TV Record que eu trabalhava, o Venâncio, o nosso coordenador, ele falava isso para mim, falava, Lívio, quando você for trazer, que eu estava aprendendo a filmar, começando a ir para a rua, aí ele pedia para mim isso aí, ele falava assim, ó, preciso de variações, aberto, fechado, vai da direita, vai da esquerda, coloca a câmera lá para cima, coloca a câmera no chão, deita aqui no chão, faz uma imagem lá do chão, entendeu? Então, variações. Então, toda vez que você for filmar qualquer coisa, pensa em variações, né? O que fez o seu vídeo ficar legal, chamar a atenção da galera, Rodrigo? Variações, você variou. Foi da direita, foi da esquerda, fez vários movimentos, mudou o ângulo, de baixo para cima, de cima para baixo, né? Ângulo normal, variações. O que faz um filme ficar legal é a variação, entendeu? Aí você tem que pensar sempre no que você quer dizer. O que você quer mostrar? Que mensagem que você quer passar? Ah, eu quero que as pessoas saibam onde eu estou. Então você vai dar um grande plano geral, né? Ah, eu quero mostrar quem que é o meu personagem. Por exemplo, ali era o carro. Então você vai trabalhar no médio e no fechado. Então você está identificando. Então você tem que pensar nisso, né? O que você quer transmitir? Ah, eu quero mostrar a expressão dessa pessoa. Em vez que eu estou lá num programa lá e o músico está lá de olho fechado e naquela expressão, aí eu vou lá e fecho no rosto dele, para quê? Para mostrar a expressão dele, né? Ah, o gaiteiro está ali interagindo com o guitarrista, aí eu vou num plano médio, pego os dois ali interagindo, entendeu? O entrevistado está conversando com... O apresentador está conversando com o entrevistado, então eu pego os dois ali num plano médio. Então, variações. Isso que faz a diferença. Beleza?